E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Aqui no canal eu só postei um vídeo que eu tava falando um pouco sobre a segunda fase do vestibular da FUVEST. Caso você não me conheça, meu nome é Arthur, eu tenho 18 anos e um tempo atrás eu tava fazendo vestibular para USP, para o curso de marketing no campus da EAT, que é aquele campus na zona leste de São Paulo. E eu vou contar pra vocês hoje aqui uma novidade que vocês já devem ter lido o título do vídeo. Eu passei na USP, saiu o resultado um tempo atrás, hoje é dia 24 de março, o resultado saiu no dia 17. E eu vou dividir, agora eu vou fazer uma série de vídeos e eu vou dividir esses vídeos em alguns assuntos, tá? Hoje eu não vou falar sobre como eu estudei para passar na USP. Eu vou falar sobre como eu cheguei à decisão de passar na USP, como que eu vim parar aqui na USP. E em outro vídeo eu conto pra vocês como que foi esse processo, como que foi o estudo, o que que eu fiz pra conseguir passar. Porque antes era muito complicado eu ficar gravando vídeo explicando sobre como eu passei, né, sendo que eu não tinha nem passado. Vai que alguém assiste, começa a estudar igual eu e no final não passo, né? Então por isso que eu não havia gravado nenhum. Então vamos direto ao assunto, eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre mim, como que eu decidi prestar USP e acabei passando. Como eu disse, eu tenho 18 anos, a gente está em 2021 agora. No ano passado era 2020, o ano que começou a pandemia, eu estava com 17 anos. E eu já estava fazendo faculdade, eu fazia engenharia florestal na Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. E eu me lembro que eu passei ano passado na faculdade, eu fui pra lá, me mudei pra Sorocaba, fiquei 2 semanas lá e acabou suspendendo as aulas por conta da pandemia. E eu voltei pra casa e fiquei em quarentena. Nesse meio tempo, entre eu vir pra casa e começar a quarentena, até o momento em que começaram as aulas online da faculdade, foi um período grande assim, né? Se eu não me engano, as aulas online começaram só no segundo semestre de 2020. Então, esses primeiros 6 meses eu fiquei totalmente ocioso. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia se aquilo fazia sentido mais pra mim, eu não sabia mais nada. Porque, querendo ou não, eu passei na Federal de São Carlos para engenharia por um surto do final do ensino médio. Eu não tinha nenhuma noção do que eu queria no final do ensino médio. E aí eu me lembro até que eu sentei ali, o SISU estava aberto, eu sentei com a minha mãe e falei, olha mãe, minha nota é essa, eu passo para esses cursos, e aí, qual que é? Me ajuda a escolher. E aí a gente acabou escolhendo engenharia florestal. Então não era algo que eu queria desde pequeno, não era algo que eu planejei, não foi nada disso, foi basicamente um surto. E aí eu me lembro que eu fiquei esses 6 meses bem ocioso, eu não fiz nada praticamente, eu ficava só pensando nisso, pensando se eu mudava de curso, eu tava com muito medo também, porque quando a gente entra numa faculdade, a gente sempre entra com um sentimento de que não podem mudar de curso, que isso é uma coisa muito errada, que é desperdício de tempo, de dinheiro, muita coisa. Então eu tava bem preso a isso ainda. E eu não a única coisa que eu sabia, né, depois de muito pensar, eu sabia que eu não queria mais aquele curso. Foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco sobre outros cursos que eram mais a minha cara. Eu sempre fui muito apaixonado pelo lado da comunicação. Eu já havia pensado em fazer jornalismo, já havia pensado em fazer relações públicas, pensado em fazer publicidade e propaganda. E nesse meio tempo eu pesquisei sobre tudo isso e eu tinha decidido que eu ia fazer publicidade e propaganda. Só que o problema é que aqui em São Paulo não tem nenhuma universidade pública que tenha que tenha esse curso. Então, eu teria que ir para um outro estado, o que não é algo muito viável por conta da pandemia e também por conta de distância. Eu não queria ficar muito longe da minha casa, da minha família e longe aqui de São Paulo, né? Que a USP fica em São Paulo, então eu não queria ficar longe desse meio. E aí eu pesquisei um pouco e aí desanimei, porque eu conversei com os meus pais, a gente decidiu que não seria uma boa ideia eu mudar de estado, né? E eu lembro que abriu o SISU, a minha nota passava para qualquer faculdade que eu quisesse nessa área. Eu passava para as duas faculdades que tem publicidade e propaganda, três aliás, que tem publicidade e propaganda, que foi de Santa Catarina, a de Fluminense lá no Rio e a do Espírito Santo, acho que são essas. E minha nota passava, só que eu decidi não prestar, porque eu vi que não era o momento. E aí, depois disso, já começaram as aulas online, já começou o ritmo da faculdade à distância. E eu continuei cursando, né, as matérias, não estava muito feliz, mas continuei cursando. Até que uma vez eu já estava desanimado com esse assunto e por um acaso, numa conversa com um conhecido, ele comentou comigo sobre a FUVEST.
que na minha cabeça todos os vestibulares já estavam com as datas fechadas, né? Eu lembro que já havia fechado a data do Enem e alguns outros. Só que eu não sabia que a FUVEST estava aberta ainda. E aí eu parei para pesquisar, depois dessa conversa, parei, pesquisei um pouco sobre e vi que a USP estava realmente com as datas abertas ainda do vestibular, né, que é a FUVEST. Comecei a pesquisar um pouco mais sobre publicidade e propaganda. E aí eu decidi que eu ia prestar publicidade e propaganda, só que aí eu continuei a pesquisa, continuei. E vi que no campus leste, que é a EAT USP, que fica do lado de uma casa que minha família tem lá em Mariporã, nesse campus tinha marketing. E aí eu conhecia marketing porque eu já trabalho com design gráfico e eu descobri que era um assunto que eu era apaixonado. Apaixonado mesmo. E aí quando eu fui pesquisar sobre esse curso na USP, eu vi que era um curso incrível, incrível mesmo. E que é a única faculdade pública no Brasil que tem o curso de marketing. E aí eu fui e me inscrevi para esse curso. Eu lembro que me inscrevi e já comecei a estudar imediatamente, porque eu acabei de fazer a matéria que eu estava fazendo online da faculdade e em seguida já emendei e já comecei a estudar para o vestibular. Eu estudei bastante no começo, mas aí eu fui perdendo o ritmo e eu acabei estudando mais em períodos específicos, sabe? Ao invés de estudar o tempo todo várias matérias, eu pegava assim, sei lá, um mês, eu ficava pilhado, estudava muitas coisas e aí parava por mais um mês, aí depois voltava. Enfim, eu não distribuí as matérias em um tempo longo, eu fiz várias matérias em curtos períodos e com intervalo entre eles, sabe? E isso não, acho que isso não é algo muito bom, e porque isso me deixou muito desanimado na época. Eu lembro que chegou a primeira fase da FUVEST, eu estava totalmente desanimado. Eu fui sem pretensão alguma fazer a prova, porque na minha cabeça já era claro que eu não ia passar. Eu estava com outros planos, estava com outras perspectivas e acabei indo sem pretensão alguma. E aí eu me lembro que eu fui lá para São José dos Campos fazer a prova, que no momento eu tô aqui em Caraguá, na casa dos meus pais. E eu fui lá para São José dos Campos fazer a prova, fui só para não perder o dinheiro da inscrição, porque na minha cabeça eu estava indo à toa já. Não levei água, não levei nada, nada, nada. Eu lembro que eu dormi no começo no começo não, né? Dormi antes de começar a prova e aí acordei, fiz a prova e saí, eu fui um dos primeiros a sair e vim embora e esqueci o assunto. E aí, um tempo depois eu fui ver o gabarito, parei pra corrigir, assim, totalmente desanimado, só pra acabar logo com isso eu parei pra corrigir. E eu vi que eu tinha tirado uma nota bem acima da nota de corte. Eu não vou falar minhas notas agora, porque esse vídeo não é pra isso, mas no vídeo dos estudos eu vou falar direitinho qual foi o meu resultado na prova. Então, eu voltei pra cá, fui corrigir, vi que eu tinha tirado bastante acima da nota de corte e que eu sem dúvida estava na segunda fase. Isso foi algo que me pegou muito de surpresa, porque, como eu disse, eu não estava com nenhuma intenção mais de correr atrás disso. Eu não estava esperando que eu fosse passar para a segunda fase. Na minha cabeça já ia acabar ali na primeira e eu poderia continuar com a minha vida. Só que eu passei para a segunda. E aí, nisso que eu passei para a segunda, eu fiquei feliz e comecei a estudar, né? Eu não estava planejando estudar, já estava programado para fazer outras coisas depois dessa prova. Mas aí tive que mudar meus planos e começar a estudar para a segunda fase. E estudei também para a segunda fase, acho que bem mais do que eu estudei para a primeira. E aí, já quando eu fui fazer a segunda fase, no dia 22 de fevereiro, que são 2 dias de prova, eu fui lá, fiz o dia 22 e 23, ou 21 e 22, enfim, não lembro. E aí eu fui fazer essa prova, já estava diferente da primeira fase, né? Que na primeira fase eu fui tranquilo, na segunda fase eu já estava mais nervoso, porque aí já era algo que eu realmente queria, eu estava colocando expectativa naquilo. Fiz o primeiro dia, saí de lá super desanimado. Prova de português e redação no primeiro dia. Eu me lembro que na minha cabeça eu tinha ido péssimo nos dois. Ainda mais porque a minha letra tinha ficado muito horrível. Eu tinha ficado com medo do corretor não conseguir ler minha letra nas respostas dissertativas. Mas enfim, fui lá pro hotel, dormi. No segundo dia eu voltei lá pra fazer a segunda fase. Também saí bem triste da segunda fase, porque eu lembro que era história, geografia e matemática. E a prova de história estava bem difícil. A prova de matemática nem se fala porque eu odeio matemática. E eu lembro que eu só estava um pouco confiante com geografia. Enfim, vim pra casa, sem saber o que esperar. Eu não sabia se tinha ido muito ruim, eu não sabia se tinha dado pra me salvar, e aí fiquei totalmente no escuro. Nas primeiras semanas foi bem difícil controlar a ansiedade, mas depois foi passando e eu deixei o tempo levar. E não fiquei muito encanado com isso, continuei minha vida. E aí eu lembro que o resultado da USP era pra sair no dia 19 de março, só que meio que vazou no dia 17. Por que eu digo vazou entre aspas? Porque não vazou, não foi como se um hacker tivesse entrado lá e colocado isso público.
Foi alguém de dentro da própria organização da FUVEST que acabou liberando na hora errada. Se eu não me engano foi isso, posso estar errado, mas eu acho que foi isso. E no dia 17 eu tava tomando café da manhã, assistindo uma série, e aí mandaram no grupo, que eu estava em um grupo de vestibular na época, e aí mandaram no grupo lá do vestibular, falaram, gente, saiu o resultado da USP. E aí eu já comecei a tremer, já comecei a suar, e falei, cara, como assim? Aí eu entrei no grupo e mandaram um print. Porque como saiu antes da hora, não saíram todos os nomes de uma vez, saíram só os 5 primeiros nomes de marketing, se eu não me engano. Ou a primeira página, não lembro. E o meu nome tava lá. Só que naquele ponto eu não sabia se era verdade, se era mentira, se tinham vazado por engano, se tinham vazado uma lista fake. E aí eu entrei em choque, eu não sabia se eu comemorava, se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia. Eu só contei pra minha mãe e pro resto eu não contei pra ninguém. Esperei um pouco e aí, depois de uma hora, meia hora mais ou menos, a FUVEST viu que já tinha saído da lista e liberou o resultado oficial. E realmente eu passei em marketing, passei, meu nome tava lá, eu tava na USP, eu fiquei assim eufórico demais, fiquei muito feliz. Comemorei e tal, e aí passou o tempo, eu fiz minha matrícula e agora eu sou realmente um estudante da USP. Já cancelei minha matrícula na Federal de São Carlos e agora eu estou numa área que eu gosto, que é o marketing. Esse vídeo eu vim contar pra vocês sobre como eu vim parar aqui na USP. Né? Aqui não tô na USP, eu tô em casa porque tá tudo à distância, mas deu pra entender. E é isso, eu vim contar isso pra vocês. Se você tá aí fazendo vestibular pra marketing, se você tá aí fazendo vestibular pra USP, pra qualquer curso, e quiser falar comigo, pode falar comigo, me chamar lá no Instagram que eu respondo sem problema algum. Eu tô amando muito, os meus veteranos são incríveis, que tá rolando meio que uma recepção, né, pros bichos que entraram. Os veteranos são incríveis, o curso é incrível, incrível, incrível. Se você tiver um tempinho, se for do seu interesse, para pra pesquisar um pouco sobre o curso de marketing da USP, porque é um curso maravilhoso, é um curso que, como eu disse, não tem nenhuma outra faculdade pública. E é um curso totalmente voltado para a área de pesquisa, é um curso que se diferencia muito dos outros das faculdades privadas em questão de excelência, em questão de pesquisa, enfim, várias coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, eu vou gravar um vídeo mais pela frente falando sobre como eu estudei para passar na USP, qual que era a minha rotina, mas agora eu só vim gravar esse vídeo para contar para vocês e contar como que eu vim parar aqui, para vocês me conhecerem um pouco melhor. E aí depois a gente fala das outras coisas, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, me sigam lá nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente porque lá eu falo bastante sobre isso. Lá eu tento trazer um pouco mais pra internet, a minha rotina, tudo que eu faço. E é isso. Valeu, tchau, tchau.